Então, o tema que eu quero continuar trabalhando, que eu venho trabalhando, a gente vem trabalhando, é essa, partindo da visão sistêmica dos conflitos, né, como tem lá também, como eu falei no YouTube, no meu canal, a gente entrar agora na continuidade de uma visão sistêmica dos conflitos aplicado ao caso brasileiro, a política, né, um pouco mais a política, mas conectando agora com o trauma. Mais claramente com o trauma, porque na visão sistêmica a gente já falou de trauma, a gente sabe que problemas de ordem ali sistêmico, cultural, são os problemas relacionais, são problemas da ordem das necessidades emocionais, existenciais, de vínculo, de enraizamento, de ancestralidade, tantas coisas. E no fundo isso tem a ver diretamente com os ferimentos das pessoas, de elas entrarem em discursos de ódio, responder de uma forma na agressão, né? E então trauma, visão sistêmica se conecta agora. E aí o tema que eu, como título, é um tema que eu trabalhei aí num congresso de direito sistêmico, que é a área de justiça, jurídico, do direito, que é aplicado, onde se aplica constelações familiares, principalmente, e outros métodos autocompositivos também, mas principalmente a visão dos sistemas familiares, né, que vem principalmente de Bert Hellinger, mas são várias tradições, hoje se conecta muito a questão do trauma com essa discussão também. E aí eu vou trazer para vocês que tem tudo a ver com o nosso tema aqui, foi pensando também no nosso tema que eu preparei para aquele congresso e apresentei. Então eu chamo aí de sistema traumatizado e amor cego contra a vida. Vocês lembram que nós já falamos na aula sobre visão sistêmica dos conflitos, como é importante o conceito de amor cego, que é diferente de um amor que tem mais lucidez, que é um amor menos endógeno, né, menos tóxico, menos dependente, um amor mais lúcido, né, mais claro. E aqui o amor cego é um amor que pode se transformar facilmente em dimensões de ódio e se voltar contra a própria vida, né? Contra a própria vida da própria pessoa, você se arriscar a sua vida pelo aquele amor cego, pelo líder, por exemplo, você arriscar a sua vida sem máscara, a gente tem visto isso, né? Se arriscar a sua vida contra as vacinas, arriscar a vida das outras pessoas, né? Por amor cego, aquele que combate, por exemplo, a gente viu isso claramente no Brasil, um combate sistemático do governo em relação a vacinas, em relação a máscara, em relação a lockdown, tudo que a Organização Mundial de Saúde recomenda. Então a gente vê claramente o amor cego e a gente já fez essa discussão. Aí, trauma, não vou aprofundar, mas eu só vou lembrar algumas coisas básicas que a gente importante, que o trauma, ele tem, muito rapidamente aqui, eventos agudos ou continuados, não precisa ser um acidente, um trauma de nascimento grave, pode ser continuados, que ultrapassam aquela capacidade de assimilação normal, de um reequilíbrio psíquico, e deixa marcas, né, profundas que alteram a vida normal de uma pessoa, e uma pessoa se reorganiza a sua vida a partir de dimensões traumáticas, sobrevivenciais, né? Eles perturbam os fluxos naturais do amor, da vinculação com a natureza, com a vida, com os outros, e aí perturbam uma vida mais madura. Então, é muito importante isso. Trauma é um distúrbio que altera a capacidade de estar no aqui e no agora. Vejam esses aspectos imaginários que a gente encontra nesses movimentos mais extremistas, nos discursos de ódio, que é o nosso tema fundamental aqui, aplicar isso agora. Eles não estão no aqui e agora, eles, né, têm outras projeções que saem do aqui e do agora. O trauma fala muito sobre conexão interrompida, e gera uma ilusão de separação. Olha que interessante, a gente fala de polarização, a gente fala de inimigos, então a gente está se separando, a gente não se vê, a gente acha que nação são só alguns, por exemplo, os homens de bem, as pessoas, né, da heterossexualidade, eu acho que grupos, a minha família, o meu grupo, o meu partido, a minha religião, isso é separação. Isso pode ter muito a ver com traumas coletivos. Esse é um aspecto muito importante, porque as pessoas entendem o trauma muito no nível individual. Aconteceu um trauma comigo, na minha infância, no nascimento, sei lá. Mas o trauma tem que ser entendido no nível coletivo também, né? São dimensões que movimentam a grupos sociais, movimentam, influenciam as pessoas. Por exemplo, dimensão econômica. Você sabe que um dos crivos para uma sociedade muito traumatizada é esse apego individualizante econômico que quer passar por cima dos outros.
né? A pessoa diz, não, isso é ganância, professor, é luta por poder, são pessoas egoístas. Tu pode ler moralmente, mas nós precisamos ler anterior à moral. Nós precisamos fazer uma leitura psicossocial profunda, sistêmica, emocional, existencial. E aí a gente vai chegar a ferimentos, a desordem, a desenraizamentos do fluxo vital dessa pessoa na vida, na sexualidade, né? na própria ancestralidade, na natureza, né? Há muitos ferimentos que nós temos do modelo civilizatório e as pessoas respondem a esses ferimentos, a esses traumas de várias formas. E uma das formas principais são formas sobrevivenciais, egóicas, agressivas, narcísicas, que não são morais. Ah, ele é egoísta, ele é narcísico. Não, gente. Nós precisamos ler isso como mecanismos de defesa. É muito mais profundo, para entender por que essas pessoas se reorganizam dessa forma, inclusive com fenômenos coletivos, né? Grupos coletivos, encontrando inimigos, comunistas, gays, né? Pessoas que são do mal, e projetando as suas questões, seus traumas, suas sombras aí dentro, tá? Mas vamos com calma. A gente precisa entender um pouquinho o que é trauma, já que a gente fala trauma coletivo, e é por aí. Então, vemos o mundo pela uma mente. Aqui, ó, ao mesmo tempo, olha que legal esse ponto. Como humanidade, uma humanidade de muito sofrimento. Quantos autores não falaram isso? Um Cristo, um Buda, um filósofos, teólogos, tanta gente, né? A humanidade com um grande grau de sofrimento e tal. Então, como humanidade, os sofrimentos, os traumas nos conectam. Tem dimensões de uma dor coletiva, mas a gente acaba também se polarizando, né? E combatendo entre si. É tão engraçado que eu tenho uma metáfora assim: você tem vários macacos, nós somos os macacos brancos aqui, né? Esses macacos começam a encher muito macaco nas jaulas, né? E eles vivem numa jaula, mas daqui a pouco eles não sabem que vivem numa jaula. É o mito da caverna de Platão, né? E é muito macaco e eles ficam no mal-estar terrível, né? Se desenraizaram das suas árvores, da sua natureza e ficam lá nos seus edifícios, das suas coisas. E esses macacos eles começam a se agredir, a sentir ódio um do outro, né? Esses são macacos que começam a reverberar o ambiente prisional, né? Nós temos grandes prisões e alguns até dizem que as piores prisões são prisões mentais, existenciais, emocionais. Não tem pior, porque essas prisões elas podem destruir, né, imaginariamente, elas querem a destruição muitas vezes do outro, né? Então considerem essas prisões como tendo um fundo também inconsciente, como tendo um fundo coletivo traumático. E que, como humanidade, né, nós estamos no mesmo barco de dor, o mundo de dor, né, diz Schopenhauer. Vemos o mundo pela mente e corpo traumatizada. Se eu olho o mundo para isso, é muito mais difícil para mim me sentir livre, criativo, sensual, né, sem caráter persecutório, entrar num extremismo. Eu estou imunizado se eu tenho uma compreensão e um mínimo bem-estar, né, de assimilação básica da vida. Mas se eu estou afastado disso, é possível que eu entre em dimensões de trauma coletivo agressivo, defensivo, religioso, político, de projetos políticos problemáticos. Então, se eu vejo o mundo pela mente e corpo traumatizada, até permitir que se abram essas energias e experiências diferentes para ver a partir de um lugar mais saudável. Como vai se dar isso? Como essas pessoas que entraram nessas prisões, nessas cadeias, né, que elegem, inclusive, os seus algozes, os seus destruidores, né, que elegem as suas celas, as suas prisões, né, que se afastam do amor à vida mais profundo, da aceitação do diferente, de tudo que uma qualidade humana aberta tem, que nós somos mais no nosso profundamente, né, que momento ela vai encontrar essa abertura? E é uma pergunta que eu lanço para vocês ali, né? E como que ela vai? Quem sabe eu falo para ela o que é o certo. Quem sabe ela só teve fake news e aí tem uma visão extremista, racista, preconceituosa, burguesa, sei lá, né? Uma visão destruidora do meio ambiente, sei lá, né? Talvez o furo é mais embaixo o problema, né? Talvez não seja só a informação.
Então, aqui é um convite, é uma convivência salutar, diferente, né? Até aí, tudo ok? Podemos seguir? Professor, Então, me tire uma dúvida, então, por favor. sim. Aí o senhor falou de traumas coletivos, mas é porque quando falo trauma coletivo, eu associei o seguinte. Aí eu tô achando, não sei se eu estou exagerando, né? Por exemplo, o que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra, aquele processo de extermínio, né, de genocídio. Isso gera um trauma coletivo, mas pelo que eu estou entendendo, o senhor está falando que pequenas, não sei se a palavra correta seria as pequenas coisas, né? Ou seja, no microcosmo também pode haver uma possibilidade de gerar trauma coletivo. É isso ou eu estou entendendo errado? Foi um bom exemplo esse. Você pode pegar o que um povo sofre e como isso se passa para as novas gerações. Elas são traumatizadas, porque o trauma ele é transgeracional. Não só nesses casos de povos, mas também dos nossos pais, avós, tá? Mas a gente pensar em termos coletivos, o que os nossos pais, nossos avós, digamos, vamos pegar até isso, têm sofrido. Você pense num ambiente de favela, de sobrevivência, de dura sobrevivência. O quanto medo você vai ter, né, na sobrevivência. O quanto apegado você vai precisar ser, por exemplo, ao dinheiro. A tentar poupar e guardar coisas, acumular até coisas. Pela uma coisa que você não sabe mais por quê. Talvez você tenha já sobrando. Né? E o que justifica que uma pessoa que tenha sobrando assim muito, né, ela queira acumular tanto? É possível que tenha essas dimensões traumatizantes ali. Eu vou, durante essa aula, vou mostrar para vocês os sintomas principais desses traumas coletivos. Então, vai aparecer melhor, né? São vários sintomas que a gente sabe que tem traumatizações numa ordem pessoal, coletiva e pessoal. Não é só coletivo de um povo, né? Então, a gente tem modos sobrevivendi, o nosso modelo econômico é uma economia traumatizada. As pessoas elas não se contentam em ter o básico, assim, ter bem, viver bem. Elas querem ter para muitas gerações, talvez, né? Então, e não só isso, né? Outras dimensões que a gente vai ver aí, mas foi muito bem colocado. Existem traumas coletivos nesse sentido. Por exemplo, as comunidades indígenas, quem trabalha trauma coletivo, hoje tem capítulos inteiros, né, nos eventos que eu já vi, sobre traumas raciais, traumas de comunidades primitivas. E você pode estender a traumas de favela. Por exemplo, quantos jovens não são traumatizados pela polícia, né? A questão racial. Né? Então você vai vendo traumas coletivos se aplicar em vários contextos. Né? E esse que você colocou muito bem colocado também, no nível maior, nos níveis de grupos também um pouco menores. Né? Bom, então vamos lá, a gente deu uma olhadinha nessa questão básica de trauma, como uma mente, um olhar traumatizado vai olhar e vai reagir, né? Alguns vão buscar um caminho de sublimação, de cura, outros vão buscar um caminho de negação, de ataque, né? De culpar o outro. Então vamos lá, nós estamos querendo chegar no Brasil. Então, aqui o trauma, simbiose e política, nós pegamos muito a visão sistêmica, principalmente Hellinger, mas aqui trabalhamos muito Reich, Freud e tantos outros. Mas agora um pouquinho também muito até de Franz Rupert, que escreve um livro muito brilhante que ele fala dessa questão, e é como se ele escrevesse para o Brasil atual, né, de Bolsonaro, mas ele escreveu isso muito em função do contexto da Alemanha de muitos anos atrás. Né? Ele escreveu o livro já faz mais de década aí. Então, lá tem um conceito de enredamento simbiótico. Simbiose é um conceito da biologia, você sabe que é muito importante, que ele de conexão muito profunda, de você né, se mistura, né? Sim, do grego é junto, bios, vida, né? É uma ligação danosa entre pessoas com alto grau de dependência, uma relação improdutiva, porque ela pode ser violenta, ela não produz um bom crescimento, não é saudável. Durante todo o tempo podem combater entre si como ofensor e vítima. Então são pessoas que vão achar inimigos, dentro de casa, fora, na política, né, na religião. Elas parecem que o jeito delas extravasar e projetar as dimensões de sofrimento psíquico e sombras é pela projeção. E elas vão encontrar algum tipo de salvador religioso político.
Então, olha lá, ó, se você não está em contato com o seu self, esse que eu trago agora, né, o coração, como a CNV diz, tanto nas suas relações quanto internamente, você precisará de uma pessoa para salvar e para lutar, né? Então, para salvar e para lutar, e aí eu vou me desconectar desses aspectos mais saudáveis do meu self e vou entrar em aspectos mais egóicos, sobrevivenciais, chamada personalidade sobrevivencial, que é uma parte minha. Mas não é o self, é uma parte minha mais sobrevivencial, mais gerencial, às vezes até mais agressiva, conforme o caso. Então, vejam esses sintomas, a guerra econômica, que é terrível, né? Uma das coisas que mais mata é a guerra econômica. Se a gente for parar para pensar, né, o aumento dos bilionários, a acumulação de dinheiro, essa guerra econômica, ela mata milhões e milhões de pessoas no Brasil. Então, destruição da natureza são os sintomas mais claros do trauma na sociedade. E também a violência contra as crianças, a violência no sentido do abandono também do Estado, o abandono, o modo de tratar os nossos adolescentes e crianças, né, também de punir, né, que se diz que não tem impunidade, mas a punição no Brasil é muito grande, de várias ordens, estatal ou não, né, social, punição familiar, punição da comunidade, punição do abandono. Então, no fundo disso tudo estão as biografias de trauma, né? Traumas que a gente poderia falar de perinatal, pré-natal, pós-natal, né? Primeira infância, e também coletivo. Numa sociedade traumatizadora, é normal ver as necessidades saudáveis como estranhas a você e as que são não saudáveis como suas de fato. Propósitos destrutivos. Nela, a realidade do psicotrauma é a mais negligenciada e ignorada. O que esses autores querem, o que a gente está querendo trazer aqui muito a partir de Franz Rupert aí? E você pode pegar Wilhelm Reich também, que é muito interessante quando ele diz que o aspecto saudável de uma personalidade livre, mais criativa, amorosa, na sensualidade, né, a espontaneidade da vida, o natural, ele passa a ser ameaçador para pessoas que se enredaram nessas dimensões de neurose, ou como uma peste emocional, como diz Reich, né? Que elas começam a entrar no que Nietzsche chamava do problema básico do ressentimento. Ressentimento é assim, o ódio em relação à felicidade alheia. Ah, porque ele é egoísta, é mal? Não, é um mecanismo psicológico quase, praticamente. Porque eu não consigo, né, de alguma forma, quando eu vejo a felicidade alheia, me provoca aquela raiva, né, da inveja, do ciúme, a raiva, raiva oral ou raiva de outro tipo, de querer, de alguma forma, destruir aquilo, ou se apossar, porque eu não tenho aquilo. Né? Então, esse é um dos mecanismos. Então, a gente precisa considerar isso. E isso Reich disse com toda clareza, e Franz Rupert também, e outros também, né? Dizendo que como que o ressentimento vem à tona, como um dos fenômenos aí, tá? Então, o saudável, né? O saudável, o normal, e aí o científico, aquilo que é mais, começa a ser ameaçador. A defesa da ecologia passa a ser partidarizada. Veja que ponto que chega, né? A Terra ser redonda passa a ser algo questionável. Então, começa a vir um imaginário muito grande e questionar direitos humanos. Veja, a coisa mais básica de defesa da vida, pessoas questionando direitos humanos, né, manifestando ódio. Então, isso é o ódio à vida. O ódio à sexualidade alheia, por que eu vou ter ódio? Porque eu tenho um mal-estar, porque eu estou no ressentimento. Eu não me resolvi a minha questão traumática. Tá? Então, essas pessoas, elas negam o trauma, negam como elas podem estar apoiando projetos de destruição. Né? E isso é um ponto com muita periculosidade, né? Então, eu vou partilhar um pouquinho mais com vocês aqui. Ó, na traumatização, ainda no conceito básico, deslocamos e protegemos o nosso eu mais profundo, o nosso coração, nosso self, né? O eu verdade mais profundo. Perdendo confiança em espontaneidade, em uma condução mais serena, né? Veja um discurso de ódio, esse modelo, por exemplo, que está muito claro no bolsonarismo,
a gente poderia pegar outros ismos aqui, mas esse é o da bola da vez, a gente tem que falar dele porque a gente está vivendo ele. E é o maior negacionismo do planeta, né? E matou aí pelo menos 150 mil pessoas. Eu estou falando, já chegou a 500, eu sei que chegou a 520 mil, mas essa parte toda certamente é diretamente ligado às ações do governo atual. Então, não falta uma lucidez, uma tranquilidade, um assentamento aí. Então, podemos, assim, travar certo desenvolvimento do self, da personalidade, em vista de estar preso em pontos, em épocas e personas do passado marcantes. Olha, quando uma pessoa defende a volta da saudade da ditadura militar, né? Isso é trauma, isso é traumático, ela está presa a esse passado. E como é que ela pode ser cega a todo o mal que aconteceu ali? Né? Por que ela quer um militarismo? Que medos profundos ela tem que ela busca essa segurança militarista que é destrutiva, né? que poda muito a vida, né? Em todos os lugares que ela se instaurou. Né? Nenhuma democracia é governada por militares propriamente. Assim, as partes protetoras da nossa personalidade, os sobrevivenciais, assumem o papel preponderante. Essas partes protetoras, nas teorias que eu trabalho, psicologia do self, do sistema interno, elas são as partes que governam a nossa vida por demais, né? Por demais em ambientes assim. Porque elas são as partes que vão lutar por sobrevivência, que vão mais agressivas, mais racionalizadoras e acessam menos a sensibilidade, a solidariedade, o coração, a parte da infância. Então, estão um pouquíssimo preocupadas com aspectos de cura. Elas acham que já estão, né, naquele mundo adulto da competição, da racionalização, da administração. Então, elas não se veem com nenhuma tarefa existencial, social, psicológica, de crescimento interno. Quem vê isso em nós é essa parte do nosso self, do nosso centro, tá? Então, os processos traumáticos costumam fazer perder a confiança nesse lugar mais sensível, e você ativa lugares mais de lutas, fuga e sobrevivência, né? E quando isso se torna muito intenso, você pode entrar até em caráter persecutório, de perseguição de imaginários de inimigos, né? E muita ódio, muito ressentimento, muita raiva, né? E você vai apontar para alguém, se não for para esse, vai ser para aquele, né? Então, eu acredito que no Brasil, esses movimentos extremistas atuais, mais de extrema direita, eles cooptaram essas energias, esse mal-estar. E Freud avisava isso há um século, gente. O mal-estar da civilização, enquanto não tiver meios saudáveis de vivência social, ambiental, o risco dos fenômenos de massa serem destrutivos, e Reich foi o maior analista disso, porque escreveu diretamente sobre os fenômenos de massa, Freud também, e Jung também, né? É uma ameaça que nós estamos vivendo com fenômenos de massa. Se diz, né, que esses movimentos têm talvez pouco apoio de porcentagem da população, uns falam, mas tem gente que fala até 20%, né, 25% de apoiadores de um projeto, por exemplo, né, de Bolsonaro, e quantos desses seriam mais extremistas também não se sabe, né? Então, fica em aberto, mas há muitas pessoas com alerta ligado, no sentido que a gente pode produzir fenômenos aqui muito mais destrutivos do que a gente está tendo agora, né? Então, vamos lá. E aí as partes protetoras. Tá. Uma coisa interessante, quando acontece esses fenômenos traumáticos assim, que a gente está vivendo, cai muito na atitude da armadilha vítima-ofensor, né? Então, muitas pessoas vão tomar esse lugar da vítima, né? E vão dizer, não, aquele é o algoz, aquele que me ataca, aquele é o problema, aquele é o mal, né? Aquele é o rebelde. Em geral, as projeções de sombra recaem sempre sobre grupos mais fracos, mais rebeldes, na ordem da sexualidade, pega muito também projeção, né? Então, o mal na depravação sexual, vocês vejam que isso ajudou a eleger Trump, Bolsonaro, tantos outros que apelam para as questões da sexualidade e da religião, né? Isso foi uma tônica intensa no Brasil, tanto que o político mais perseguido, não sei se vocês sabem, com mais fake news e de ataque, claro, na eleição teve ali a polarização no final entre Bolsonaro e Haddad, né?
mas o que mais recebeu depois do Haddad foi o Jean Willis. Não sei se você sabe, Jean Willis, né? Ele manifesta publicamente a sua sexualidade, né? E ele defende essa causa, né? E aí ele provocou a ira de, quiçá, milhões de pessoas, né? E sofreu os maiores ataques, teve que ser protegido por polícia e tal. Então, por que eu trago isso? Porque isso é desde Freud, que essas questões da sexualidade é onde se projeta, e religiosidade, é uma das que mais catalisa processos de projeção de sombra, né? Ou seja, por que vai me incomodar a sexualidade daquela pessoa? Por que isso vai ameaçar minha família? Por que esse amor cego a uma família, cego porque ele passa a odiar outros modelos de família? Então, isso não é um amor saudável, é um amor dependente. Isso é o enredamento simbiótico. Aí vem alguém com discurso de família, Deus, pátria, propriedade, né? Contra a rebeldia, contra os diferentes, ele canaliza esse medo e ódio desses grupos que encontram o seu cristalizador do seu líder, o seu Führer, né, o seu guia, né, o Führer, né, e projeta nele o amor cego, tá? E no caso aqui, as dimensões de traumas, de sofrimento, né, são locupletadas na medida que eu encontro alguém que eu possa me enredar simbioticamente. Ele pode ser um bom salvador, ele vai fazer justiça, né? Com todo nível. É tão engraçado isso, porque o que aconteceu? É um político, no caso do presidente do Brasil, um político, né, que foi lá há 16 ou mais anos, né, absolutamente inexpressivo, com pouquíssimos projetos aprovados, inexpressivos, isso está lá nos sites aí da Câmara, né? Então, como ele foi alçado? O que se tinha dele é só a parte de entrevistas mais agressivas, grosseiras, de ataque homofóbico ao meio ambiente, às bolsas, ao tudo que a parte social do governo anterior, né? Mas, então, como que ele é alçado a uma dimensão de que esse nome tem poder? A gente fala com medo esse nome, porque é um nome que tem um grupo de discurso de ódio atrás, e que tem um empoderamento e uma força que é muito mais do que a figura Bolsonaro. Ele é só um político, gente. Ele é apenas um político inexpressivo, como tantos outros têm no Congresso, né? E que são como ele, ou, né, que são piores ou melhores, enfim. Mas vejo que ele toma essa é uma palavra que transcende totalmente a pessoa. Ele é alçado a um lugar totalmente mítico, emocional, de modo que as pessoas ficam já, né, você falar uma palavra sobre isso, elas já estão vendo se é contra ou a favor. Então veja que loucura, se em tudo você olha contra ou a favor, não tem mais lucidez, porque você caiu na polarização, ou é contra ou é a favor. Então não pode criticar ou não pode, né? Então vejam a dificuldade que nós nos enredamos, né? Vocês têm alguma coisa aí? Débora também chegou por ali. Porque senão a gente continua aqui, continua o nosso exposição, tá? Então aqui, o que eu quero trazer com essa questão de vítima ofensor? Vítima e perpetrador. Então, aqui é um aspecto mais crítico, né? Eu posso entrar numa atitude de vítima no sentido da máscara do sorriso, obedece regras, cuidar, entre aspas, né? Que não pode ser autêntico de outro e não de si, sentir-se culpado, envergonhado, né? Seja forte, negar a fraqueza, defender e amar perpetradores. Por um perpetrador, um líder ditador, perpetrador, agressivo, negacionista se manter, você precisa de uma base. Essa base reúne muitas vítimas, né? Inclusive, esses grupos que atacam entram muito no papel de vítima, se dizendo perseguido por mídia, por comunistas, por não sei do quem, por indígenas, pela ONU, pela ciência, todo mundo persegue, todo mundo está errado, e eles são vítimas, né? Então, veja, mas são perpetradores. O perpetrador, ele dramatiza a si mesmo na ação agressiva, né? Olha quantas pessoas fazem isso, reflete sua condição interna aí dentro. Ele nega que é um perpetrador, ele vai se dizer vítima, né?
E ele precisa mentir. Então, veja, o presidente do Brasil está lá no site Aos Fatos, tem sites que levantam as falas dos políticos, independente de partido, tá? Mapeou até agora do nosso presidente quase 3.400 ou coisas não corretas ou mentiras descaradas, né? São tantas e tão absurdas quanto, tipo, os índios que estão destruindo a Amazônia não é o garimpeiro, não existe Covid, é gripe, conspiração de não sei de quem, coisas as mais escabrosas possíveis, né? Até informações falsas que depois são levantadas, e que bom que nós temos uma mídia que levanta tudo isso e mostra, né? Pelo menos uma boa parte, né, ainda, mostra o que está acontecendo. Então vocês vejam, essa parte da verdade é muito importante também, porque esses perpetradores, eles percebem, consciente ou inconscientemente, que a espontaneidade da verdade, eu sou assim, eu digo, eu sou verdadeiro, eu uso caneta Bic, eu sou assim, eu sou simples, eu uso calção, não sei o quê, gera amor. E isso a psicanálise diz verdade. A questão é que a maior parte desses discursos todos, ele não é verdadeiro. Então veja o nível de imaginário que você precisa para aceitar um discurso desse. Que traumas que não é... Será que é só desinformação? Eu não sei que aquilo é mentira. Eu acho que o Leonardo DiCaprio é um conspirador contra a Amazônia. Será que eu acho isso mesmo? Né? Como ele afirmou. Então, ou eu preciso entrar no aspecto imaginário, né? Tá desconectado da minha lucidez básica do meu self para adotar um enredamento simbiótico desse tipo. Onde eu vejo nessa figura, mesmo que eu não me confesse, um pai que me falta. Um pai, um grande pai, como dizia a psicanálise, diz bem a psicanálise, ali tem um grande pai, mesmo sendo absolutamente degenerado, né? Mas aí vocês lembram de tirar a pessoa, porque para a gente entender esse fenômeno, se eu concentrar em Bolsonaro como pessoa, né, Jair Bolsonaro, eu não vou compreender o que eu estou falando, vocês não vão compreender o que eu estou falando. Porque você pode colocar qualquer um ali, ele pode sair agora, mas a questão é a energia que mantém isso. O iceberg, quem mantém a pontinha é todo o corpo. Então, nós estamos muito mais interessados é como isso foi eleito. Como se chegou aí? Ah, não sabia, era muito fake news, foi a onda né, das analistas de Cambridge, de Facebook, foi uma das maiores jogadas. Será que foi só essa grande jogada, o apelo à ordem da sexualidade, da religião, o ataque de robôs, milhares de robôs que o Supremo Tribunal está tentando, gabinete do ódio, que descaradamente existiu e ainda existe, e o Supremo está investigando e denunciando e tentando desconectar, mas é muito difícil, né? Será que é só isso? Na visão sistêmica e do trauma, nós temos dimensões mais profundas que foram projetadas desse mal-estar coletivo em cima dessas figuras, tá? Então, isso é importante a gente... O que é o sistema vítima-ofensor? O sistema vítima-ofensor é assim, eu fui vítima, né? Fui vítima de uma vida infeliz, na infância, traumas continuados ou não. É o chavão psicanalítico. Pessoas feridas vão ferir. Isso, gente, tem muita verdade. É uma visão de 100%? Claro que não. Se eu vou tomar uma frase dessa como determinista, eu já me congelei. Mas isso é uma tendência de alto grau. Tendência que muito probabilisticamente vai acontecer de eu ferir. Então, eu vítima, né? Achando que esse mundo é injusto, sei lá o quê, e a minha raiva, e não é essa história de Bolsonaro, que ele vem de uma dimensão muito conflitiva do exército, ele é expulso, tem diagnósticos até psicológicos altamente negativos, que ele é expulso, né, da corporação, isso que está lá, está noticiado, né, então já tem uma caminhada de alto grau de mal-estar e projeções de ódio e buscar inimigos, né, vários. E aí isso canaliza no que nós temos também, né? Uns mais, outros menos, temos também, né? Quiçá a gente possa, como Freud já indicava, a gente sublimar o nosso raiva e o nosso ódio.
para que ele não caia no extremismo político, seja ele qual for. No caso, a bola da vez é a extrema-direita no mundo. No mundo, em vários lugares do mundo, não todo mundo, digo, pipocando. Nitidamente, na Europa, né, é fortíssimo. Tem países com alto grau de ameaça ali dentro, de extrema-direita. Estados Unidos subiu o Trump, olha o estrago que fez. Foi uma coisa das mais assustadoras da democracia norte-americana, foi um escândalo mundial, né, que eles conseguiram debelar, né, e debelar a Covid também super velozmente quando saiu o governo Trump, que era extremamente negacionista também, um discurso por cima e por baixo toda uma outra morosidade, né? Então vocês vejam, o mecanismo vítima-agressor funciona assim: eu sou vítima, eu faço um ofensor, eu vou atacar, né? E aí pode ser que o ofensor se veja como vítima e vai me atacar. Isso também serve para polarização, que você pode colocar aí. Digamos assim, eu vejo que tem um mal na extrema-direita no grupo dos bolsonaristas. Então, eu vou, sei lá, você de esquerda, você pacifista, sei lá, qualquer outro ismo ali, e agora eu vou atacá-los, né? Eu fui vitimado, o Brasil está vitimado, 100 e poucos milhares de mortos devido a esse grupo, ao apoio desse grupo, destruição da natureza, economia em crise, pobreza, Brasil no mapa da fome novamente. Os índices estão os piores possíveis, né, para a dimensão social e ambiental, né? E aí eu vou me sentir no legítimo de atacá-los e vê-los como inimigo. Isso é um combustível para essa polarização vítima-ofensor. Eu ataco, eu faço vítima. Aí a vítima está legitimada a atacar. Olha que armadilha. Como é que você vai lutar pela justiça, pelo amor, pela solidariedade, pelo meio ambiente, pelos direitos humanos, por tudo aquilo que é o mais precioso da vida? Não é um momento fácil para nós, não. Bom, questões vocês colocam em qualquer momento. Senão eu vou continuar aqui. Continuar aqui, pessoal, deixa eu ver aqui. Vou colocar aqui para vocês novamente o material que estava lá. Pensem sobre isso. Então, esse perpetrador, ele pode também ter alguns traços que parecem um sociopata. Por exemplo, não mostrar sentimento de pena ou compaixão, né? Um desinteresse emocional, que é o pior que tem, né? Sobre a dor do outro, né? Tornar-se um vício a perpetração, é um vício encontrar inimigo, então a pessoa vai em todos os lugares, ela vai ter grandes inimigos, competir, lutar e vencer, ignorar a pessoa do outro, objetificar, né, os seus próprios seguidores, né? Uma situação grave. Bom, aí Franz Ruppert, né, exemplos de elaboração ideológica nos sistemas simbióticos traumatizados ou danosos. Falsas demonstrações de amor, lenda da família de bem decente, finalidade nacional que pretensamente promove o bem maior, totalidade superior abstrata, acima de tudo, não é esse o lema desse governo? Uso de significantes religiosos, Deus acima de tudo. Veja que interessante, né? Você usa a religião, mesmo que você adote uma religião por questões políticas e que suas ações são totalmente anticristãs, mas você precisa desse significante porque esse é o significante mais poderoso, né? Isso eu aprendi desde a época da graduação, né? A graduação. A política no Brasil, o elemento mais central, são vários pesos, né? É o elemento teológico. É o elemento, e Jung dizia, o significante mais potente e marcante é Deus. Por isso que eu acredito que qualquer candidato que faça alguma coisa negativa em relação a esse sentido, ele está condenado. E os que querem se eleger, né, vão se batizar lá, muitos, por exemplo, são evangélicos, católicos era a maioria, agora também está crescendo muito movimentos evangélicos, né? Mas o problema, isso não é um problema católico, o problema é o fundamentalismo, né? Esse é um grande problema, que é uma religião, uma religiosidade dogmática, neurótica, que beira a uma dimensão sociopática, né, de sofrimento, traumático, que se projeta sobre preconceito, vontade de matar, de fazer o outro sofrer, de punir, né, de ameaçar com infernos e tudo isso aí. Bom, então, indo um pouquinho mais,
E aí, né, elementos de líderes que são alçados como heróis, né, para alguns grupos. Fascismo, extrema-direita, quando o projeto começa a fracassar, olha, parece que ele está escrevendo direto para o Brasil, né? Escreveu isso há já mais de 10 anos. Fascismo, extrema-direita, quando o projeto começa a fracassar, lançam a culpa nos outros. A culpa é do PT, a culpa é do vermelho tal, a culpa é do comunista, seja qual for, a culpa é dos gaysistas, a culpa é dos rebeldes, a culpa é do brasileiro que não trabalha, uma época a culpa é dos bandidos, a culpa, né? Então, vai a culpa no mais frágil, no outro, no inimigo, que muitos deles são imaginários, né? Comunistas, por exemplo, ninguém não sabe o que é até agora, é um fenômeno que não existe mais no mundo, né? Como tal. Criam inimigos imaginários e nas próprias vítimas em seu lugar. Então, vejam, as vítimas são culpadas e elas merecem punição. Né? Punição por quê? Porque são diferentes, porque são ecologistas, porque são defensores de direitos humanos, defensor de bandidos. Esse é um discurso muito, muito forte. Né? Então, nessa visão do trauma simbiose aí, eu existo para você. A fraqueza e inferiorização podem ligar intensamente a uma pessoa. Pessoas acreditarem em promessas dos socialmente mais poderosos, dedicar confiança ilimitada e tentando achar desculpa para quase todo o mal que recebe, que o país recebe. E é incrível, gente. O que falta para esse governo fazer de destruição, de agressão, de palavras, de atos e omissões? O que falta? Sei lá, estupro, sei lá o que, direto, filmado. O que falta, né, para se ver tanto mal que está acontecendo, né? E aí tem pessoas que não só ignoram, mas buscam manifestar até compreensão pelas necessidades de torturadores, defensores de torturadores e opressores, né? E grandes líderes, né? Que querem surrupiar tudo. Então, pessoas altamente submissas acham que até isso eu vi em várias pessoas dizendo, não, a gente é sofrimento mesmo, tem que apertar, é o arroxo salarial, enquanto os bilionários crescem, né, as isenções fiscais na ordem de 400 bilhões desse governo em relação a devedores, a multas ambientais, a perdões de dívidas, a não cobrar mais de igrejas, de devedores, né, e elas acham que tem que apertar, né, então e a culpa é delas, que são pobres, são inferiores. Nessa simbiose, a raiva também carece de alvo e limites. Olha que interessante, Franz Rupert aí. E você vê essas pessoas, se ela não atacar um, ela vai atacar outro. E se atacam entre si, esses grupos, você vê, olha, por exemplo, que era, por exemplo, o próprio presidente da República, né? Que tinha vários aliados. Quantos desses aliados começaram a atacar, se agredir entre eles, né? O próprio partido entrou num conflito seríssimo, ele saiu do partido de origem, que várias pessoas votaram porque era o partido dele, depois tinha várias denúncias de corrupção nesse partido, PSL, e aí, e muitos ainda fazem a base do governo, mas eles se degladiando, pessoas, artistas que apoiaram e estão retirando e criticando. Então, veja, grupos que começam a se autodestruir, não se entender mais, grupos militares, grupo religioso de apoio ao governo, militares que apoiam ainda, né, ruralistas, muito conflito, muito entre esses grupos também, né, não só contra inimigos comuns externos, né. Então, a raiva carece de alvo e limites, quer destruir as pessoas e a si mesmo. Porque o momento que o amor à vida fica ameaçado, a raiva se volta contra a própria pessoa, né? Como a pessoa no enredamento não quer encarar a própria dor e ela tem necessidade de ver as outras sofrerem. Aí a causa pela satisfação do dor alheia, dano, desejo de vingança, sadismo. Nessa simbiose, medos muito profundos estão presentes. Por trás da onde? Por trás da raiva. Medo e raiva vão juntos. Expansão e contração. A respeitabilidade, a piedade, o conservadorismo são fachadas que escondem o jogo simbiótico danoso. Franz Rupert, não são minhas palavras. Tudo aqui é Franz Rupert, que é um excelente analista, grande, né, psicólogo alemão. Tá? Pelo seu enredamento simbiótico, essa simbiose, o líder percebe intuitivamente como deveria falar para as pessoas que estão em sofrimentos simbióticos. E eram receptivas a alguém que conhecia seus medos e desorientações. Como pode
uma sociedade ser saudável, essa é uma pergunta muito importante, se os governantes não agem a partir de suas partes saudáveis, mas são pressionados a partir de suas partes destrutivas de sobrevivência, né? Que entram nessa dimensão persecutória, de buscar inimigos, vão matar 30, tem que morrer 30 mil, na verdade morreu, né, 500 e poucos mil, né? Enquanto houve sucesso, todos se sentiam vencedores, triunfadores. No fracasso, poucos quiseram assumir responsabilidade. É isso que a gente vai também, possivelmente, vai acontecer no Brasil. Quando o projeto desabar totalmente, quem vai querer assumir a responsabilidade, né? E as pessoas que continuam apoiando depois de ver de todo o desastre, elas vão, né? Como é que pode ainda ter 20 e poucos % de apoio de reeleição, um governo com tão grande alto grau de destrutividade? O que falta enxergar? Falta informação? Não, a informação não falta, ela está em tudo, em mídia, em todos os lugares, não tem como esconder, por mais que se tente, não tem como esconder. A questão é qual apego existencial, emocional, qual dimensão mental apoia esse tipo de projetos destrutivos. Chegavam a negar a existência de, eu botei entre parênteses aqui, porque no caso de Ruppert falou de campos de concentração. No caso da pandemia, negar até o fim a existência de uma grave pandemia, né? E todos os alertas da ciência a cada momento, a importância de a negar durante meses as vacinas, né? E não comprar as vacinas. Então isso é diretamente culpado, responsável pela morte de quase, pelo menos 150 mil desses 520 mil que já morreram no Brasil. Então, negar a existência do problema, negar a existência do problema ambiental, do problema do preconceito, da pobreza extrema, né, e de todas essas ações absurdas, né, do governo. Isso é típico das partes de sobrevivência, ficam cegas à realidade e não querem ver o mal cometido. Franz Ruppert, página 139, o livro é Simbiose e Autonomia nos Relacionamentos, né? Brilhante. Olha os sintomas, né, já que foi perguntado sobre isso, de uma sociedade traumatizada. Taxa alta de crime, muita pornografia, prostituição, milícias, eu sublinhei em amarelo porque veja como aumentou muito as milícias e a defesa das milícias, né, pelo próprio, quando era deputado, tem vários discursos no YouTube, em outros lugares é só acessar a favor das milícias, né, de Bolsonaro. Então, o aumento terrível, principalmente no Rio de Janeiro, das milícias, né, abuso de drogas e outras adicções. Claro, isso aqui não é novo, né? Isso vem já de governos anteriores também, obviamente. Mas vejam como que isso, até como discurso, né, ele salta à tona de uma forma extrema, extremista mesmo. Tá? Por exemplo, na linha amarela, sistema legal punitivo, que exclui e traumatiza ainda mais com prisões, acentuando perpetradores, tem que separar a destruição maior da natureza. Lembrem do primeiro projeto, né, que o governo Bolsonaro lançou para a Câmara em relação ao Ministério da Justiça, com extremamente uma linha dura, coisas que já fracassaram em vários países, né? Então, sistema legal apenas punitivo, não mais restaurativo, como a gente sabe que funciona melhor, né? Destruição da natureza é avassalador como aumentou isso, em todos os níveis, poluição, o controle ambiental, não só da Amazônia. Manipulação do pensamento pela mídia é a coisa mais assustadora. Essas tecnologias, né, da Cambridge Analytica, que foram lá os filhos de Bolsonaro nos Estados Unidos, e tem, né, isso está documentado, tem fotos, e o que foi trazido para o Brasil foi uns milhares e milhares, centenas de milhares de robôs instalados, uma coisa que nunca tinha acontecido. Então foi uma manipulação gritante pela mídia, né? Racismo e preconceito aumentou muito, né? Nacionalismo extremista, muito, né? Raptando símbolos do Brasil, símbolos nacionais, e se conectando a esses símbolos, achando que esses símbolos se conectam à extrema-direita. Não. Né? Foi um rapto dos símbolos nacionais. Extremismo político, né? Terrorismo também de Estado, aí em outros países também, alto investimento em armas e militares. Bom, não precisa falar a visão e as ações desse governo das mais destrutivas nesse aspecto, e que a gente vai colher a destruição das nossas famílias e filhos muito por causa disso, porque a ciência, né, que estuda essa área de segurança social
mostra com toda a nitidez países do tipo do Brasil, com aumento de armas, ele vai aumentar em muito a assassinatos e a destruição, tá? Então, isso aí é... E aí a pergunta que a gente faz, né, no nível sistêmico e traumático é: que ferimentos podem haver sobre esses padrões que nitidamente muito mais patriarcais, militaristas, fundamentalistas, negacionistas, que se juntaram, né? Várias pessoas disso, e pessoas que também não são propriamente assim, mas que têm, né, tiveram uma perda de consciência política nítida, né, ou foram enganadas também, que apoiaram votando nesse projeto bolsonarista, né, que agora ninguém consegue, né, não se sabe o que vai acontecer com todos esses escândalos, mas que não sai, né, pelo menos até o momento. Então, que ferimentos podem haver sobre esses padrões? Isso é uma visão não moralizante, porque a visão de ataque, de polarização, é uma visão, ele é mau, ele é monstro, ele é até psicopata no sentido moral. Aqui eu não digo que é psicopata, que ele é monstro, que é isso. Eu digo que estão traumatizados, afastados do seu centro, do seu self, afastados da sua lucidez maior, porque a consciência, ela não é só racional, ela exige dimensões de estabilidade mínima, mental, corporal, de lucidez. Não é suficiente um grau bom de racionalidade. Você tem pessoas psicopatas com alto grau de inteligência racional. Você precisa unir inteligência racional, você precisa unir coração, você precisa unir consciência de si, consciência da vida, consciência do outro. É o mínimo, um minimorum ético, que é eu me sensibilizo com o que sofre mais, com a natureza, com as coisas. E eu não acho que a vida seja uma competição do mais forte e que assim mesmo tem líderes que podem fazer o que bem entender, né? Mas no Brasil, quem tem segurado as pontas para que isso não aconteça, né? Todo esse militarismo mais intenso, uma ditadura propriamente, é o Supremo Tribunal e um pouco também do Congresso e a sociedade civil organizada, porque houveram várias tentativas, né, de fechar STF, Congresso, de pregação de ditadura militar e constantes ameaça aos estados, ameaça à democracia, nas palavras mesmo dos nossos governo federal. Então, é uma coisa que o mundo está apavorado. Talvez a gente não tenha toda a noção do que a gente está vivendo aqui, porque a gente está mergulhado nisso aqui. A gente está se acostumando com discursos do nosso presidente, né, discurso do modelo econômico altamente excludente. A gente vai se acostumando a ser prejudicado nos direitos sociais, ambientais, e achando que é assim, né? Bom, até aí alguma coisa mais vocês queiram colocar? Então, vou seguir mais um pouquinho, né? Aqui eu vou trazer algumas imagens a partir daqui, em que sistema, modelo de sistema imaginário, real, egóico, social, mitológico, lúcido, de coragem ou de congelamento estamos olhando. Quer dizer, qual o sistema que eu estou? Qual o Brasil que eu vivo? Né? O Betinho, Herbert de Souza, falava em 6 Brasis. Então, que Brasil eu levo em conta? Eu olho o Brasil a partir desse aqui, que está incluído, crianças com celular, com tudo, né, na pandemia, tem acesso a todos os bens, pode se proteger, ou estou olhando aqueles que estão no barro, na lama, juntando lixo, pedindo esmola, né, daqueles que estão juntando papel, dos indígenas atacados, dos direitos indígenas, da questão racial, do olhar do negro, da sexualidade. Eu estou olhando a partir de qual Brasil? Porque isso vai determinar a minha ação, né? Eu preciso ver qual Brasil eu tô instalado, porque são muitos Brasis. E a gente precisa ter uma visão mínima de todos eles, rural, né? Regional, as regiões diferentes, as culturas diferentes, né? As raças, o branco, né? Tantos brancos diferentes, indígenas diferentes, negros diferentes. É uma mistura muito interessante também. E aqui eu trago uma foto, né, que eu não queria trazer, mas muito dolorosa, de crianças, né, criança morta pela Covid. E a gente, no Brasil, o cálculo é de mais de 2.000 crianças de 0 a 9 anos mortos pela Covid. Isso merece muito o nosso silêncio, né, a nossa indignação. E a gente sabe que uma boa parte disso veio
já no período de 2021, que já deveria estar quase todo mundo vacinado no Brasil, né? Os 70% necessário para debelar muito a expansão do vírus. Uma situação muito grave. Aquilo que eu já falei, né? O governo, o próprio presidente, em 895 dias deu 3.129 declarações ou falsas ou distorcidas, é só olhar lá no Aos Fatos, é um dos. Participou de 108 aglomerações e quase todas sem a máscara. A última, ele tirou a máscara de uma criança, né, que ele pegou no colo. Né, considera um ato criminoso, né, em plena pandemia. As coisas mais absurdas ali que a gente viu. A gente sabe hoje que, pelos próprios ex-ministros, né, no caso aqui Mandetta, né, que tinham, de fato, um ministério paralelo, assessoramento paralelo, ao contrário à Organização Mundial de Saúde, ao próprio ministro, à própria ciência, próprios infectologistas brasileiros. E aí a gente vê uma vontade de extermínio que é acionada dentro das pessoas. Essa vontade de extermínio muitas vezes é inconsciente. Bert Hellinger fala muito dela, ele fala literalmente a vontade de extermínio que é acionada, protetiva do meu grupo contra os inimigos. Um combate sistemático às formas de prevenção, proteção, investimento e vacina. Isso aconteceu, todo mundo sabe. Está lá também na CPI do Senado. Uma grande ameaça ao poder judiciário e à democracia. Quase um terço dos entrevistados diz apoiar fechar o Congresso ou o STF. Vejam que loucura que é. Imagina um terço de entrevistados na rua dizerem que poderia fechar o Congresso, poderia fechar o Supremo Tribunal. E o que sobraria? Uma ditadura, né? E muitos pedindo ditadura militar, uma coisa que nunca se pensou, uma coisa altamente traumática, né? Os maiores ataques nunca tão vistos antes de desmobilização de direitos humanos, educação, a educação pública, no caso principalmente, né? Uma ameaça grave de fundamentalismo, né, na Câmara, também no governo. E aí isso é o amor cego e o discurso de ódio, né? Com líderes religiosos que influenciaram milhões de pessoas, provavelmente ajudaram também no início falaram muito contra as vacinas, né, contra o alerta em relação ao Covid, então indiretamente ajudaram a matar muitas pessoas. E aí os símbolos religiosos, né, Brasil acima de tudo, eu comparo aqui com o que Rupert traz, né, ó, Alemanha, né, Deutsche über alles, acima de tudo. Então uso de significantes os mais potentes, né, Deus, pátria, propriedade, arma, exército, segurança, né, e aí vem a eliminação da diferença, da natureza, da sexualidade, da feminilidade, os mimimis, né, a solidariedade. Elogios constantes a torturador, ditador, genocidas. Mas aí a grande questão, como esse mito se conecta tanto à psique das pessoas que ela vendo isso, ela não se demove? O que mantém isso, se não uma condição de simbiose traumática, né? Cegueira e imaginário doentio? Aí o ministro que caiu, né? Todo mundo sabia, vai responder a vários processos, já respondia, e é inacreditável, foi escolhido para ser o ministro do meio ambiente. Na verdade, o governo, quando surgiu, ele não ia, ia eliminar o Ministério do Meio Ambiente, mas foi pressionado internacionalmente e internamente, e aí manteve um ministério para desmobilizar o sistema de proteção ambiental. É incrível, né? Um ministério da desproteção ambiental, um recorde em desmatamento, queimada, apoio explícito a garimpos no discurso do próprio presidente, inexistência de política de sustentabilidade, como diz o Salles na reunião com o presidente, vamos aproveitar para passar a boiada. Está lá, né, registrado em câmera, foi filmado, né, entregue pelo próprio ex-ministro Moro, que abandonou o governo, né, se degladiando um ao outro. Questão dos direitos indígenas altamente ameaçado. A lista de bilionários da Forbes ganhou 20 brasileiros. Vocês imaginam, é bilionários, não é milionários. Em plena pandemia, e o Brasil volta ao mapa da fome. Como você explica isso? No início do auxílio emergencial, o governo disse que não queria pagar, disse para as empresas demitirem. Com a pressão, disse que ia pagar R$300, até que o Congresso
conseguiu elevar para R$ 600, mas os bancos continuam com lucro alto mesmo na pandemia. Como você explica isso? Se não uma sociedade altamente traumatizada e aí violenta, agressiva, matadora. O STJ, né, sobre ameaça constante, identifica, confirma, instaura investigação sobre o gabinete do ódio, das fake news, algo em escala nunca vista no país. Né? Os sites bolsonaristas são aos milhares, né? Negacionistas, o tempo inteiro, alguns com também terra plana, as coisas mais absurdas, e atacando tudo que é saudável, né? Direitos humanos, meio ambiente, indígenas. E aí, então, aqui como a questão era direito fraternal, o que é o fraternal, né? Mas até aí, como é que está? Alguma questão? Senão a gente segue. Um pouquinho mais. Estamos abalados, né, professor? Porque É um assunto nada leve, né? É um assunto pesado, né? É um assunto de fato pesado, mas a gente tem que encarar, né? E que eu quero trazer uma dimensão antes da moral e da política e da sociologia. Como que a política, a sociologia e a própria moral são motivadas por dimensões de sofrimento humano, mais no fundo. Eu não considero que essas pessoas são más, mesmo o gabinete do ódio, o Bolsonaro, não é? Eu não consigo considerar como má em si. Se desvia das dimensões mais profundas do ser humano, que eles também têm, self, alma, coração, se desviam de uma forma radical, né, e entram em estratégias extremamente destrutivas, né, basta ver a pandemia, né, estratégias de discurso de ódio mais terríveis, de apoio a preconceitos, a machismos, a conspirações contra todos quanto é países, né, principalmente comunistas, né, e cria um imaginário muito grande, né? Então isso é sofrimento, não é uma questão eles fazem isso porque são imorais ou porque são maus, né? Essa é uma parte muito difícil as pessoas entenderem isso, porque a gente fala isso, ele está achando que está criticando o governo. Criticar o governo, a gente tem que criticar todos, o governo do PT, todos são criticáveis, né? Se a gente não critica, mas aqui tem uma situação muito mais grave, né? Porque não é só pequenas orientações políticas diferentes, né? São coisas que estão matando milhares e milhares de pessoas, destruindo o meio ambiente, disseminando discursos de ódio na sociedade. Mas vamos lá, né? Temos que encarar. Vamos um pouquinho mais para frente. Um pouquinho mais para frente aqui, deixa eu só